Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Hoje, dia 4 de agosto de 2022. Rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que nos inspire a todos, que nos envolva em sua santa paz, para que a gente tenha bons momentos juntos aqui, estudando essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que nos orienta, que nos ilumina, que nos consola. Deixando aqui o nosso abraço a todos aqueles amigos e amigas que, por um motivo ou por outro, não conseguem acompanhar ao vivo conosco, mas que acompanham em outros dias, em outros momentos. Nosso boa noite aqui para Ivani Santos, aqui no Instagram. Os amigos e amigas já estão conectando. Marilena Liporini, bem-vindas. Muito boa noite. O nosso boa noite, nosso abraço aqui para os amigos e amigas que estão conectando pelo Face também. A Rosa Lima Barros, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Ana Bortoleto, que legal, muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Fátima Marcaça Baldo aqui também. A Lourdes Bonafim, boa noite, Lourdes. Larissa Mello, que bom, todos muito bem-vindos. Só recordando que nós estudamos na última semana sobre a lei de liberdade. E hoje nós vamos estudar aquela que é a última das leis morais propostas por Kardec, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais. Tá legal? O nosso boa noite aqui para Maria Helena Butião, querida amiga, sempre estudando conosco também. Lá vem a brincadeira do mestre de novo, Joaquim Bueno, tudo bem, Joaquim? Bem-vindo, um abraço, querido amigo. A Cleusa Bueno, boa noite. Odete Oliveira, aqui no Insta, nossa amiga Adriana Giamononde, tudo bem, Adriana? Muito boa noite, muito bem-vinda, e a todos que estão já conectando aqui conosco. A Celinha Lombardo, tudo bom, Célia? Muito boa noite. Quem mais aqui? A Vânia Souza, boa noite também. A Zuleide Carvalho, dizendo aqui boa noite, Paulo e colegas, Mais uma noite abençoada, que assim seja. A Vânia Souza, já comentamos. A Silvia Guerra, tudo bem, Silvia? Muito boa noite a todos. Que legal, pessoal. Fico muito feliz com a presença de todos. Com muita alegria que a gente vai, então, iniciando aqui o nosso estudo, Só aguardo sempre uns minutinhos para que dê para aqueles que querem acompanhar desde do início, que possam conectar aqui conosco. Cristina Caon também, muito boa noite. Que legal, muito bom, pessoal. Então, a Claudinha Gabriel também, tudo bom, Cláudia? Bem-vinda, boa noite. Como nós comentamos, então, é sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. É interessante, pessoal, que esse tópico aqui está abrangendo, na verdade, 3 leis, 3 leis juntas aqui. Porque tem lei de justiça, lei de amor e de caridade. A Ana Oliveira aqui também, muito boa noite, muito bem-vinda. Aí a gente entende porque estão juntas, pensem comigo, porque a lei de justiça, a justiça divina, estamos tratando de leis divinas, Então a justiça de Deus, ela é uma justiça que acontece sempre com amor, Não é aquela justiça
no sentido de punição, né? É uma justiça amorosa, por isso que é lei de justiça, de amor e de caridade. Aí poderia se dizer, né? Mas amor e caridade não é a mesma coisa? Acontece que aqui nós vamos perceber que o amor é o amor mais ligado, que nos liga ao Criador, né? O amor divino, o amor que nos liga a Deus. E a caridade, porque é o amor ao semelhante. Então, por isso que tem essa questão aí de justiça, de amor e de caridade. Legal? Quem mais aqui foi chegando? A Iva Souza, nossa amiga Loiva Carnop. Pessoal, hoje é aniversário da nossa amiga aqui de estudo, a Loiva. Parabéns mais uma vez, Loiva. Deus te abençoe. Muita paz e felicidades. Fazendo aniversário hoje, nossa amiga, e está aqui estudando conosco. Vejam só que dedicação, né? Muito bem-vinda, Loiva. Um abraço para você, viu, amiga? Carolina de Jesus, que legal. Então, vamos começar, né, pessoal? Nós vamos lá no primeiro tópico do assunto aqui, né, que é justiça e direitos naturais, tá? Questão 873, tá bom? Sueli Bilória Pedrosa aqui também chegando, nosso boa noite. 873, Kardec pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Veja bem, né? Kardec sempre faz essa pergunta nas leis morais, se essa lei pertence, né, à natureza, quer dizer, às leis divinas, né? A justiça também é uma lei da natureza, uma lei divina. E eles dizem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então aqui os Espíritos estão confirmando, né, pessoal, com um exemplo muito claro, que essa justiça está na lei da natureza, né? Faz parte da nossa natureza íntima, já trazemos esse senso de justiça, porque eles dizem, né, nós nos revoltamos com uma simples injustiça, e é uma grande verdade, né? Todos nós sentimos, a gente não consegue perceber uma injustiça sem gerar uma certa revolta, né? Nos inconformarmos com aquela situação. Então é um sinal de que nós trazemos esse senso de justiça conosco. Mas é lógico que eles dizem aqui que o progresso moral também desenvolve a justiça, né? Porque, vejam, a justiça então é algo que faz parte do espírito. Ao criar o espírito, Deus já, né, dota o espírito da chamada perfectibilidade e ele já traz esse senso de justiça, né, desde o começo da evolução. Mas essa justiça íntima de cada um de nós vai sendo desenvolvida, isso é lógico. Quanto mais a gente progride moralmente, mais a gente apura, né, esse senso de justiça. Ele vai se aprimorando, né, vai se tornando mais perfeito, né, uma justiça mais coerente, né, cada vez mais aprimorada. E outra coisa que eles dizem aqui, o senso de justiça, a gente vai perceber que ele não está ligado ao intelecto, né? Não quer dizer que quanto mais inteligente a pessoa for, mais noção de justiça ela tem. Porque eles dizem, tem pessoas simples, né, com pouca cultura, que trazem um senso de justiça mais apurado do que aqueles que têm grande cabedal de inteligência, né, de conhecimento. Então, para a gente perceber que não está diretamente ligado à intelectualidade, né? Pode ter alguém muito intelectual, mas que não tenha muito senso de justiça, ao passo que outro que não seja tão, né, não tenha inteligência tão desenvolvida, mas que pode ter esse senso de justiça mais
aprimorado aí. Tudo bem quanto a essa questão, pessoal? Vamos ver aqui o pessoal cumprimentando a nossa amiga Loiva, né? Legal, muito bom, pessoal. Vamos ver aqui se tem algum comentário, muito bom. Todos cumprimentando a Loiva, é isso aí. Nossos parabéns aí para a amiga Loiva. E que bom, né? Com essa dedicação, estudando aqui até no dia do seu aniversário. A Evani Santos, dizendo aqui que tinha travado. Eu vi, Evani, deu uma travadinha muito rápida, né? Mas eu creio que estabilizou já, né? Pelo menos aqui para mim tá normal. Então vamos aí mais uma questão, né? Que é a 875. Como se pode definir a justiça? E eles respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Vejam que legal, né? A justiça é justamente isso, quando a gente respeita o direito do outro, nós estamos sendo justos, porque pode acontecer da gente querer avançar, né, o direito do outro, querendo nos favorecer. Vamos ver mais detalhes. Por isso que na 875A, Kardec pergunta: que é o que determina esses direitos, né? Aí eles respondem duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média? Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, vejam só, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Que legal essa resposta, mas antes de comentarmos, quero repassar aqui, Loiva, a nossa amiga Evani aqui no Insta, desejando felicidades também, e a nossa amiga Adriana também desejando aí parabéns. Legal? Muito bom, pessoal, essa amizade que a gente vai criando aqui, né? Nesse grupo de estudo que a gente vai, né, estreitando os laços aqui, todo dia, toda semana juntos, isso é muito bom. Ué, Ivani, tá mudo para você? Pessoal, alguém do Insta me dá um retorno se tem som aí, ou se travou o som para vocês também, ou é só com a Ivani? Só para dar um retorno, por favor. Que mais aqui? Rocha Forte chegando. Boa noite, querida amiga. Nada disso, tem desculpa, fica tranquila, tá? Começamos agora. Boa noite, viu, Rocha? Bom, enquanto isso, saiu e voltou e não resolveu. Adriana, será que alguém aqui do Insta pode confirmar? Então, a Ana está confirmando, Evani, que o som está normal. Você já desconectou e conectou novamente, que às vezes pode ser que resolva, né? Bom, enquanto a Evani tenta ver aqui, vamos comentando aqui, né? Tá vendo? A Eva também confirmando. Legal, obrigado, gente. Então, eles estão dizendo aqui, né, que a justiça é quando... É aquela ideia, né? Meu direito termina onde começa o do outro. A gente precisa sempre tomar cuidado com isso. O nosso direito, né, vai até onde começa o do outro. E esses direitos, então, os Espíritos estão dizendo que são determinados de duas formas. Pela lei humana ou pela lei natural, né, pela lei de Deus. A Gessilene chegando aqui também. Boa noite, viu, amiga? Muito boa noite, bem-vinda. Que bom que deu certo para conectar aqui conosco. Então a lei humana e a lei de Deus vão determinar esses direitos, né, de justiça. E é lógico que a lei humana ela vai se aprimorando com o passar do tempo, né?
A lei humana, que ainda é imperfeita, ela vai se aprimorando até chegar num ponto cada vez mais próxima, né, de acordo com as leis divinas. E é interessante que eles propõem para a gente um exemplo muito lógico, né, para nós compararmos a questão da justiça atual com a justiça da época da Idade Média. Veja que interessante. Naquela época, né, na Idade Média, havia a questão do direito, da justiça, era muito diferente. Haviam regras, condutas, leis que para eles pareciam justas naquela época, mas que para nós hoje, eles dizem, né, são monstruosas. Por exemplo, um exemplo muito claro, em épocas recuadas, a escravidão era algo aceito pela legislação humana, né? Então vejam, naquela época, a escravidão parecia algo normal, né? Parecia dentro da justiça, mas que para nós hoje é um imenso de um absurdo. Então, para a gente perceber como que a lei humana, com o passar do tempo, ela vai se aprimorando, ela vai progredindo, né? E aquilo que naquela época atrás parecia justo, hoje já não é mais. Nem sempre, né, vai estar de acordo com a justiça aquilo que a lei humana determina. Então a lei humana, é lógico, determina, né, trabalha apenas com as relações sociais, tudo aquilo que um interage com o outro. Porque eles dizem, na vida particular, né, na nossa vida particular, no nosso íntimo, eles dizem assim, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Vejam só. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente age, né, na nossa intimidade, dentro da nossa particularidade, sem que outros estejam percebendo claramente, quem está registrando isso é apenas nossa consciência, certo? A lei humana não vai nos punir por atitudes que ela nem está tomando consciência, né? Não está percebendo nossas atitudes, nossos pensamentos, mas a nossa consciência está registrando. Para a gente perceber, então, essas noções de justiça com relação às leis humanas, né? Que a lei humana tem regra para agir em sociedade, mas que ela não atinge os pensamentos, atitudes particulares, a nossa intimidade, aí somente a consciência, né? E a nossa consciência registra tudo. Para a gente ficar bem certo disso, que a gente sempre fala isso. As leis humanas muitas vezes não percebem infrações de nossa parte, né? Muitas vezes não percebem que nós estamos agindo em desacordo com as leis divinas, mas a nossa consciência está registrando. Que bom, Ivani, que retornou, viu? Tem horas que essas inconsistências aí atrapalham bastante, né? Bom, vamos ver aqui se tem alguma colocação. A Flaviele também aqui com a gente. Boa noite, viu, Flaviele? Bem-vinda, deu certo para conectar, né? Legal, viu? A Rocha, né? A Maria Helena desejando boas-vindas à Rocha, que legal, amigas já, né? Os parabéns aí para a Loiva, né? O Anderson Tavares, a Celinha dizendo, o senso de justiça que trazemos fica onde quando não o praticamos, né? Então, essa colocação da Célia é bem interessante, né? Porque nós trazemos o senso de justiça, mas não quer dizer, né, Célia e amigos, que nós sempre vamos colocá-lo em prática, né? Nós temos a noção de justiça, nós sabemos no nosso íntimo até onde podemos chegar com relação ao semelhante, que não ultrapassemos, né, o limite do direito do próximo. Mas, infelizmente, né, Célia, muitas vezes a gente deixa de lado esse senso de justiça, assim como outras situações, né, que a nossa consciência nos mostra que está errado e mesmo assim nós desrespeitamos, né, agimos contra aquilo que nós trazemos conosco. Muito bem colocado. Geraldo Magela, querido amigo, um abraço para você, Geraldo. Minas Gerais, né? E nosso amigo William. Tudo bem, William? Boa noite, viu? Muito bem-vindo.
Que legal, quantos amigos aqui. A Tatiana Tavares também aqui conosco. Um abraço, Tatiana, muito bem-vinda. E vamos avante então. Questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Porque vejam bem, Kardec, né? Ele percebeu que na questão anterior, os espíritos citaram que quem controla os direitos, né, são a lei humana e a lei de Deus. Mas eles responderam somente com relação à lei humana. Então agora Kardec pergunta, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural ou lei de Deus? Ele quer saber agora com relação à lei de Deus. Como que fica, né, a questão do direito? Olha a resposta bonita que os espíritos dão. Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra de verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Vejam que bela resposta, né? Nossa querida amiga Thaís Cunha aqui também. Um abraço, Thaís. Boa noite, viu? Muito bem-vinda. Lá da SEAC Ribeirão Preto. Muito bom. Então, pessoal, a pergunta que está agora querendo se dirigir especificamente quanto à lei divina, né? Com base à justiça, como determina isso? E os espíritos responderam sabiamente, né? Com aquela que é chamada a regra de ouro do Evangelho. Essa é muito importante, pessoal, gravem isso sempre. Essa regrinha que Jesus nos dá é para todos os instantes da nossa vida. Faça aos outros tudo aquilo que gostaria que te fosse feito. Pessoal, é a coisa mais perfeita. Quando a gente tiver dúvida, sabe aqueles momentos quando a gente está em dúvida de como a gente deve agir com o outro? Será que eu faço desse jeito, faço de outro? Será que o que eu pretendo fazer com relação àquela pessoa eu vou me arrepender? Se a gente tiver dúvidas, apliquemos essa regra de ouro que Jesus deixou. Como assim, né? A gente se imagina no lugar do outro. Veja bem, você pretende fazer determinada ação. Pense assim, se fosse o outro fazer essa mesma ação para comigo, eu gostaria de recebê-la? Essa é a regra. Não tem como errar. Porque quando a gente faz o inverso, se a gente não quiser receber, tem que ser analisado bem friamente, né? Se nós não queremos para nós daquela forma, não devemos querer para o outro. Então vejam que é uma regra fantástica para a gente não errar com relação aos outros, quando temos boa intenção, né? Porque se a gente não tem boa intenção, vamos agir de qualquer jeito. Mas se a gente quer fazer o melhor, apliquemos essa regra. E é interessante também que essa regra que Jesus deixa, ela aprofundou uma outra regra que existia antes, né? Porque antes havia uma colocação que dizia assim, não faça ao outro o que não gostaria que te fosse feito. Era muito boa também, né? Era válido. Não faça ao outro, quer dizer, a gente não deveria fazer nada de mal para o outro, porque a gente também não quer nada de mal para nós. Mas vejam que esse não faça é muito menos do que faça. Faça é uma regra ativa, é uma virtude ativa essa. Porque não faça é aquela ideia, né? Não faça o mal, mas às vezes também não faz o bem. Agora, quando Jesus diz faça ao outro tudo o que gostaria que te fosse feito, é a prática do amor, da caridade. Aí não tem como errarmos. E a consciência é sempre, né, como eles dizem, o guia mais seguro. Legal até aí, pessoal? Aqui a nossa amiga Loiva, né, aniversariante, dizendo aqui, tive um facilitador que dizia
que quando não sabemos o que fazer, devíamos perguntar o que Jesus faria nessa situação. É muito bem colocado também essa regrinha aí, né? O que Jesus faria? Lógico que é o nosso modelo, lógico que a gente vai ter dificuldade para agir como ele, mas devemos sim, como a Loiva lembra, nos inspirar em Jesus, né? Jesus é o mestre. O Livro dos Espíritos disse, é guia e modelo, né? Que a gente deve segui-lo. É sempre bom lembrarmos disso. Obrigado, Loiva, muito bem colocado mesmo. Olha só quem está aqui também, nosso amigo Mauro Furuta. Olá, Mauro, muito boa noite, viu? O amigo lá de Itápolis, que legal, conhecemos em uma palestra. E o amigo até fez uma palestra ontem, muito boa, que acompanhamos também. Fiquei muito feliz, abordando temas de uma palestra nossa também. Um amigo muito gentil, que fiquei muito feliz de ver, viu, Mauro? Nosso abraço, seja muito bem-vindo aqui, sempre que puder. Nos ajude aqui com seu conhecimento também. O Mauro é estudioso da doutrina, palestrante. Muito bom, muito bem-vindo, viu? Vamos então mais uma questão aqui agora. Só um minuto que o Insta parece que tá dando umas travadinhas aqui, mas já voltou, né? Bom, nós vamos agora 878A. Como eu digo sempre, pessoal, eu não leio necessariamente todas as questões, porque às vezes o nosso comentário já abrange um pouquinho de outras, tá? A gente vai dando aqui uma ideia mais ou menos do tópico, né, com algumas questões, para não ficar muito extenso o estudo, né? Então, 878A, Kardec pergunta, mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais ao de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Veja que interessante a pergunta de Kardec, né? E os espíritos responderam, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, né? Homens e mulheres, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos, só um minutinho que mexi aqui na... Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isso para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então essa pergunta é bem interessante porque a gente percebe que muitas vezes, né, nesta questão das posições sociais, né, na questão da hierarquia, do subordinado com relação ao superior, né, a gente pode perceber que, infelizmente, muitas vezes pode-se atribuir direitos desiguais, né? Pode-se atribuir mais direitos àquele que esteja numa posição mais elevada, materialmente falando, né? Então, aquele que é subordinado pode ter menos direitos, né, consagrados a ele. Mas vejam o que os espíritos dizem. Os direitos naturais, quer dizer, os direitos decorrentes da lei de Deus, são os mesmos para todos os homens. Não tem diferença de posição social. Os direitos são iguais para todos, né? E são diferentes daqueles que nós, então, estabelecemos pelas regras de sociedade, pela hierarquia, né, das posições sociais, mas que, graças a Deus, vão se melhorando com o passar do tempo. Aí eles dizem aqui algo muito importante, a questão do respeito que se deve ter pela hierarquia, né? Então eles dizem assim, vai haver um respeito natural àqueles que mereçam.
Porque, vejam bem, para uma pessoa estar numa posição mais elevada, numa condição de superioridade em relação a outros, né, no plano material, ele precisa estar nessa posição pela sua sabedoria e pelas suas virtudes. Se essa pessoa foi colocada num posto mais alto devido aos seus merecimentos, né, devido ao seu potencial de inteligência, sabedoria e virtudes, aí ele vai ser respeitado. Porque aqueles que estão na condição de subordinação vão respeitar essa autoridade legítima, né? Porque a pessoa é capacitada para estar naquele cargo. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, para ficar claro. Quem leu o livro Nosso Lar vai se lembrar do governador, né, de Nosso Lar. O governador de Nosso Lar era um espírito que já havia, né, dedicado muito para a colônia, um espírito sábio, um espírito amoroso, trabalhava mais do que todos os habitantes da colônia, não tirava férias. Aquele homem, aquele espírito que se dedicava incansavelmente pelo bem da colônia. Então vejam, ele era merecedor de todo o respeito daqueles que estavam subordinados a ele. Não porque alguém disse que ele era governador, mas porque ele tinha méritos, né? Ele tinha o potencial de amor e de sabedoria. É isso que os Espíritos estão dizendo. Porque, infelizmente, aqui na Terra, vocês concordam? Que muitas pessoas recebem postos, né, de liderança, de comando, que às vezes não têm a menor condição para liderar. Então essas pessoas que estão empossadas, né, num posto alto de comando, mas sem merecimento, sem méritos, lógico que não vão ter o respeito natural, porque não merecem estar nesse posto de comando. Aí eles fecham aqui dizendo, né, a subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria, que é isso que estamos comentando. Se foi devido à sabedoria e à virtude que aquela pessoa recebeu aquele cargo, ele vai ter sim o respeito de seus subordinados, né? Tudo bem quanto a essa questão também, pessoal? Vamos ver aqui nossa amiga Rocha, dando os parabéns para a noiva também, né? Que legal. O que mais aqui? Rogério Sampaio, tudo bem, Rogério? Bem-vindo, viu? Um abraço. Tudo bem até aqui, então? Vamos à frente, pessoal. Se alguém tiver alguma colocação, registre aí. Nós vamos agora, deixa eu ver o horário, né? Meia horinha já foi. Nós vamos agora para 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Vejam que a pergunta é bem interessante, né? Porque aqui Kardec quer saber agora não só de alguém que pratique justiça, mas de alguém que pratique justiça em toda a sua pureza. E eles respondem: o do verdadeiro justo, né? O caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, pessoal, essa pergunta é bem interessante porque a gente observa assim, uma pessoa, vejam só, pode ser muito justa, mas não quer dizer que ela seja necessariamente, que ela esteja agindo de forma cristã, com caridade. Ela pode praticar a lei de justiça, da lei humana, ela pode respeitar os direitos da outra pessoa, mas não necessariamente ela ser caridosa, né? Porque a lei humana não tem na sua legislação a questão da caridade, não é exigido caridade como lei, né? Então essa pessoa que pratica a justiça perante a lei dos homens pode não necessariamente agir com caridade, ao passo que a pessoa que seja um verdadeiro cristão, né, além de ser justo, ele pratica atos de caridade, ele tem amor ao próximo.
Então essa pessoa que segue os preceitos de Jesus, ela além de ser justa, aí que está o detalhe, ela além de ser justa, ela vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para fazer o bem ao semelhante, para ser caridosa. Por isso, aí vai justificar o que Kardec perguntou, praticar a justiça em toda a sua pureza. Esse sim, essa pessoa estaria praticando a justiça em toda a sua pureza, porque estaria agindo de acordo com a lei de amor, que é a lei de Deus. Ele praticaria a justiça de acordo com a lei dos homens, mas ele praticaria também a lei de amor segundo a lei divina, né? E Jesus foi o nosso maior exemplo, que viveu plenamente a lei de justiça, de amor e de caridade. Jesus é o mais alto, né, exemplo, o protótipo do ser humano mais perfeito que nós temos para imitar na Terra. E é lógico que um dia nós também haveremos de praticar essa lei de justiça, de amor e de caridade em níveis mais elevados, conforme nós crescemos aí espiritualmente, né? A nossa amiga Rocha dizendo, às vezes as pessoas são justas para os seus, porém para um estranho ele não seja tão justo, é justamente isso. Assim, uma vez que as paixões materiais são muitas, né? Bem lembrado aqui pela amiga Loiva, porque às vezes uma pessoa, como ela diz aqui, né, pode ser muito justa para aqueles que são do seu parentesco, da sua família, né, amigos muito íntimos, mas às vezes não vai ser tão justo assim para todos, né, porque às vezes as paixões falam mais alto e infelizmente é isso que acontece, né, essas paixões que a gente sabe, o que? Egoísmo, orgulho, né, a gente tem nossos interesses, então muitas vezes a gente desrespeita o direito do outro. A gente passa do limite que é o ponto de respeitar o direito do outro, né? Por quê? Pelas más paixões, porque nós queremos mais para nós. Nós procuramos primeiro os nossos interesses, né? E depois que a gente vai preocupar se estamos sendo justos, se estamos desejando o mesmo para o outro também, né? Adriana colocando aqui, praticar essa justiça nem sempre é fácil. Sim, não, nem sempre é fácil mesmo. É um desafio para nós, né, Adriana e pessoal? Porque tudo isso é muito desafiador, né? Viver o Evangelho do Cristo é um desafio para nós. Mas a doutrina espírita está nos alertando que esse é o caminho, né, pessoal? Esse é o caminho que nos leva à nossa redenção. Aí qual que é o problema? Como a nossa amiga colocou aqui muito bem, a Rocha, porque se a gente pensar bem, lá no fundo estão sempre as nossas paixões, os nossos interesses. Paixão é tudo aquilo que a matéria, né, exerce o fascínio sobre a alma, que nos motiva aos interesses materiais. Então muitas vezes, né, Adriana, a gente acaba não sendo justo porque a gente quer mais vantagem para nós, né? Quantos exemplos a gente poderia citar aqui, né? Por exemplo, um exemplo muito simples. A pessoa às vezes tem um carro usado, vai vendê-lo, né? E se essa pessoa for justa, o que diz a regra de ouro do Cristo? Faça ao outro tudo aquilo que gostaria que te fosse feito. Qual seria a atitude ao vender um carro usado? Que a gente falasse para a pessoa quais os problemas que esse carro tem, né? Porque se nós fôssemos comprar, nós também não quereríamos que o outro nos apresentasse a realidade sobre aquele veículo, para a gente saber o que estamos comprando e depois não nos arrependamos. Então vejam como é difícil realmente, como a Adriana coloca, sermos justos. Às vezes a gente não age com justiça, às vezes a gente quer levar vantagem, né? Tem até a bendita lei de Gerson que diz, né? O mundo é dos espertos, né? É preciso levar vantagem. Então, essa ideia do mundo, se a gente não tiver atentos com o Evangelho, a gente se deixa levar por essa lei de vantagem. E a gente precisa, para a nossa felicidade, né, seguir as leis divinas. Pensem comigo, o que adianta você falar assim, fiz um bom negócio, vendi um carro por um valor que ele valia menos,
eu ganhei nesse negócio. Você ganhou materialmente falando, mas espiritualmente perdeu muito, porque a consciência sua vai te cobrar esse ato de injustiça, né? Que acabou sendo uma desonestidade. Então veja, isso eu estou comentando porque todos nós lidamos com isso. Nós estamos numa fase evolutiva que a gente está aprendendo a deixar para trás essas injustiças, né? Essa forma equivocada de agir, para que a gente procure se acertar com as leis divinas. O que adianta ganharmos, né, recursos financeiros, fazer um bom negócio material e nos arrependermos perante a nossa consciência? Então é muito sério, né? Como a Adriana coloca ali, não é fácil, não é mesmo, mas a gente precisa saber o que nós queremos, né? O que mais aqui? A Celinha dizendo, podemos dizer que Chico praticou a justiça em sua pureza? Isso, olha que belo exemplo a Celinha deu, né? Celinha sempre muito bem antenada aqui com a gente, deixando sempre a sua contribuição. O Chico, né, foi um ótimo exemplo dessa pessoa que praticou a justiça na sua maior pureza, como diz aqui Kardec. Por quê? Ele não foi só justo, ele foi caridoso, né, no máximo. Chico é um exemplo assim mais próximo de nós, né, porque Jesus ainda está muito à nossa frente. Chico, apesar da sua grande evolução, né, mas está mais próximo de nós até. E é um belo exemplo para a gente ver que Chico foi esse homem justo, né, e altamente caridoso, que amou o semelhante, né, que viveu a mensagem do Cristo na sua vida. Obrigado, Celinha, muito bom, muito bem colocado mesmo. Vamos então mais um aqui. Deixa eu ver. Agora nós vamos, pessoal, para um outro tópico que chama direito de propriedade e roubo, tá? Já estudamos aquele primeiro tópico, tudo ainda dentro da lei de justiça, de amor e de caridade, tá bom? A Vera dizendo aqui, tudo bem, Vera? Boa noite. Fazer o culto no lar, vamos aprendendo a praticar a justiça divina. Que legal, né? Muito bom. Essa ideia, né, do culto no Evangelho no lar, né, pessoal? Quem não faz, é sempre uma ótima sugestão, como a Vera está deixando. Porque nesse culto do lar, a gente estuda o Evangelho, né? Está sempre ali repassando as lições e vamos aprendendo mesmo. Muito bom, Vera. Adriana dizendo aqui, né? Eu tiro por mim. Tenho só uma filha, ela casou com um agressor. Graças a Deus, ela já se separou desse agressor. Foi muito difícil para aceitar na época o ocorrido. Pensava ir até ele e dar, dar socos nele, né? 3 socos nele. Então, para a gente ver aqui a colocação da nossa amiga Adriana, né? Como é realmente difícil. Tem certas situações da vida que a gente se vê diante de um problema, né? Aí ela diz, mas consegui trabalhar dentro do meu coração. Muito bom, Adriana, que bom que você conseguiu, né? Nessa prova difícil aí, né? De ver um filho, uma filha, né? Que a gente tanto ama, se envolver com alguém numa condição difícil, né? Então, para a gente ver um exemplo que a amiga deixa aqui para nós, que são essas situações difíceis da vida, né? Que a gente acaba, às vezes, perdendo o controle, né? E às vezes a gente se deixa levar por uma certa agressividade, como ela coloca, deu a vontade ali de partir para agressão, né? Infelizmente, às vezes a gente se desequilibra e comete atos que depois se arrepende. Mas que bom, né, Adriana, que você conseguiu trabalhar essa questão dentro de você, como diz, né? E ficou em paz, né? Essa semana eu me peguei rezando por ele. Olha que maravilha. Muito bom, Adriana. Deus te abençoe, que é uma lição para todos nós, tá vendo? Acabou orando por aquele, né, que agredia até a filha. É muito legal isso, viu? Muito belo seu exemplo, muito bom mesmo. O que mais aqui? A Débora Rabelo, nossa amiga palestrante, também faz sempre as lives aqui conosco. Boa noite. Nosso amigo Luiz Otávio Henrique. Olá, meu amigo, um abraço. Lá de Pongaí, Centro Espírita Bezerra de Menezes, onde tivemos a alegria de
fazer uma palestra também. Muito boa noite, viu? Muito bem-vindo. Então vamos lá, a Ivani dizendo, tem que aprender a lidar com injustiça. É um desafio esse, né, Ivani? A gente não suporta a injustiça, mas precisa ver, né, como que a gente vai lidar com isso, como a Adriana colocou. Precisa ter essa atitude aí, né, cristã, de não partir para uma atitude muito, né, de agressividade. Então, pessoal, na questão 880, não vamos lê-la. Eu vou só explicar aqui. Os espíritos disseram na questão 880 que o primeiro de todos os direitos é o direito de viver. Esse é o primeiro direito, né, de todos nós. Aí, a partir disso, Kardec faz a pergunta 881, que é a seguinte: o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Vejam que pergunta interessante, né? Porque já que nós temos o direito de viver, Kardec quer saber, nós temos o direito também de acumular bens, pensando no nosso futuro, quando a gente estiver já naquela condição que não tenha mais forças físicas ou mentais, né, para o trabalho? E os espíritos respondem, dá. Quer dizer, porque está perguntando se o direito de viver dá ao homem, né, o direito de acumular. Eles dizem, dá, mas ele deve fazê-lo em família, vejam só, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Então aqui fica claro que não há nada de errado em acumular bens. Vejam bem, a princípio está muito claro isso. Acumular bens não tem nada de errado. Instagram dando umas pausas aqui. Eita, internet tem hora que é dura. Então, acumular bens não há nada de errado, no sentido de poupar, de guardar para um futuro que a gente possa precisar, uma forma de previdência, né? Estamos sendo previdentes. Mas os espíritos respondem, estão acrescentando, que devemos poupar, né, acumular bens em família, vejam só, e através do trabalho honesto. É lógico, se o trabalho não for desonesto, já está tudo errado, né? Mas partindo do pressuposto que o trabalho seja honesto, nós podemos acumular bens em família. Quer dizer o quê? É naquele sentido de não acumularmos somente para nós, para cada um individualmente. A gente pode acumular, mas não naquela forma gananciosa, né? Querendo só para si. Quando a gente acumula pensando em uma coletividade, em uma família, né? Pensando em ajudar outros, como eles dizem aqui, dão um exemplo da abelha, né? A abelha, todas trabalham ali, né? Todas trabalham naquela colmeia, mas todas se beneficiam daquilo que elas estão produzindo, acumulando, né? A formiga também é outro animalzinho que trabalha ali em grupos, né? Acumulando, guardando para o inverno. Então, se nós temos, a pessoa trabalhou dignamente, honestamente, acumulou bens, conseguiu fazer uma poupança, né? Acumular alguns bens pensando num futuro onde possa precisar mais. E essa pessoa vê que tem recursos que lhe bastam e pode ser útil a outros, por que não ajudar os outros também? É nesse sentido que eles estão dizendo, para que a gente vá se libertando do egoísmo tão ferrenho, né? Quando a gente quer somente para nós mesmos. Então, se nós acumulamos bens, estamos tranquilos materialmente falando, e nós percebemos que dá para socorrer outros, por que não fazer, né? Aí é a caridade em ação. E aqui eu me recordo, amigos, daquela parábola que Jesus contou, daquele homem rico do Evangelho, que tinha aquela produção grande de trigo, né? A colheita dele era farta, encheu o celeiro de trigo, e ele continuou produzindo e tinha mais, o celeiro dele não cabia mais onde guardar, ele tinha muito, o estoque dele era muito grande. E diz o Jesus na parábola que aquele homem, levado pela ganância, né, pelo egoísmo, pensou consigo mesmo, vou construir um celeiro maior,
a produção é grande e começou a construir um celeiro para guardar mais ainda, porque é insaciável. E diz então Jesus na parábola que Deus disse à alma daquele homem durante a noite: insensato, esta noite pedirei tua alma de volta, quer dizer, iria desencarnar. Então, para que acumular tanto às vezes, se aquilo não vai ser de proveito, né? Nem para nós e muito menos para outros. Então, essa ideia, para que a gente se desapegue um pouco dessa ganância que nós trazemos, que nós queremos sempre mais, né? Às vezes a gente tem um patrimônio imenso e ainda quer mais, não basta. Então, essa ideia para a gente trabalhar esse egoísmo, né? Esse apego exagerado. Abraço também, viu, Luiz Otávio? Que assim seja, meu amigo. Você também. Deus te abençoe, que Jesus te ilumine sempre no trabalho aí das palestras, né? A Rocha dizendo: muitas pessoas criticam quem tem muitos bens, cobram a divisão de seus bens. Muitas vezes já vi pessoas dizendo isso por pura inveja. É verdade. Pois quando a campanha do quilo passou na sua porta, disse que não tinha nada em casa, que não podia ajudar porque era também necessitado. É complicado, né? Então a gente percebe tudo isso, né? Infelizmente, tem essa questão do apego, dos excessos que a gente comete. E essa campanha do quilo, né, que a Rocha cita, que também temos na nossa cidade, né? E a gente vê que o pessoal que trabalha, eu trabalhei um tempo também, percebe que às vezes aquelas casas simples, né? Casas mais pobres, com menos recursos materiais, às vezes você bate ali pensando que nem teria condição de repartir, mas eles sempre ajudam, né? Então a gente percebe que aqueles que têm mais carência de recursos, parece que estão mais antenados, né, com a necessidade dos outros e sempre compartilham, né? É muito legal. E infelizmente muitos, né, Rocha, que às vezes têm condições, ainda estão presos, né, apegados demais aos bens aí. É triste, né, porque todos nós passamos por isso. Se não estamos passando nessa existência, pode ser que já tenhamos vivido essa experiência, né, em existências passadas. A Rocha continua: os mais simples são os que se identificam com a dor e a necessidade do outro. É justamente aqueles que sabem o quanto é duro, né, viver com pouco, imaginam a situação de passar fome, né? Esses contribuem geralmente mais. Vamos então aqui para a nossa última questão, pessoal, para não extrapolarmos muito o nosso horário, né? Que é a questão número 883. Kardec pergunta: é natural o desejo de possuir? Olha só que interessante, percebam a sutileza, né? Porque na questão 881, Kardec perguntou sobre o direito de acumular bens, se era direito, né, acumular. Agora aqui ele está perguntando: é natural o desejo de possuir, né? Os espíritos respondem: sim. Mas, sempre tem um mas aí, né? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Aquilo que comentamos um pouco, né? E na 883A, não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Kardec está perguntando assim: então não é legítimo, né, a pessoa querer possuir para que ele não dependa de outros, para que ele possa ter os seus recursos para viver na sua velhice? E eles dizem, os espíritos respondem: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então é sempre a mesma ideia, pessoal. Vai ficando claro isso. É sempre o egoísmo, né? Para a gente perceber como esse
como esse defeito nosso está presente sempre, né? O egoísmo sempre às vezes fala mais alto. E eles estão lembrando aqui das pessoas que se tornam insaciáveis. Quer dizer o quê? Nada basta. A pessoa pode ter um império imenso que para ela não basta, né? Acumulam sem utilidade para ninguém, eles dizem, ou apenas para saciar suas paixões, que é pior, né? Aquele negócio, a pessoa acumula por orgulho, para mostrar-se, né, superior a outros, por vaidade e até por sensualidade, para dar vazão às suas, né, aos seus excessos de sensualidade. A Vera dizendo aqui, muitos nos atendem, né, e até perguntam se aquela hora no domingo não temos o que fazer e não doam. Precisamos orar por esses irmãos. Na campanha do quilo, né? Infelizmente, né, Vera? Mas graças a Deus que tem muitos outros que doam, né? Que incentivam para que esse trabalho continue. Que é isso que a Vera coloca mesmo, que a gente possa orar por aqueles que ainda não conseguem, né, perceber a necessidade, né, do outro, mas que a gente se inspire sempre naqueles bons exemplos e continuemos sempre nessa tarefa, né? Então é importante, pessoal, nessa questão, nos libertarmos, né, dessa influência ruim que a matéria exerce sobre nós, que são as más paixões, né? A gente está muito ainda sobre a influência da matéria, cobiça, ganância, né? Tudo isso nos afeta muito. Então, se a gente não trabalhar em cima disso, né, não trabalhar para combater nosso egoísmo, é praticando a caridade que a gente se liberta do egoísmo. Quando a gente começa, né, a abrir um pouco mais a mão, doando, né, ou recurso financeiro, ou uma roupa, ou um alimento, a gente devagarzinho vai se libertando desse egoísmo que faz com que a gente pense somente em nós mesmos. Por isso que Jesus dizia, né, onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Se o nosso tesouro é o patrimônio material, estamos presos ali, né? Quando desencarnam, nós sabemos quanto que os espíritos sofrem quando são apegados aos bens materiais. É lógico que os bens nos ajudam a ter uma vida melhor, mas desde que não venhamos a nos apegar em excesso, né? A gente vai ficando por aqui então. Se tiver mais algum comentário aí, mas que bom que está dando certo sempre uma horinha para fazer as questões que planejei aqui para encerrar o tópico, né? Na próxima semana nós adentramos outro tópico. Aos amigos de Bebedouro, né? Deixo um convite aqui para a próxima segunda e terça, faremos palestra lá no Calvário ao Céu, só que é somente presencial, por isso que digo aos amigos de Bebedouro, né? Não é transmitida a palestra da segunda e terça. Então aqueles de Bebedouro que quiserem, né? Farei a palestra da segunda e da terça, para dar cansaço lá no centro. Acho que são públicos diferentes, né? A Silvia dizendo aqui, por isso Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo furo da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Peraí que está rodando aqui. Aquele que não conhece a fome não consegue medir o que seja essa situação. São dignos da nossa piedade, façamos nossa parte, a cada um segundo suas obras. Muito legal. Justamente, né? A dificuldade, né, Silvia, da prova da fortuna é uma prova muito difícil, né, pessoal? A gente precisa orar muito por essas pessoas que passam por essa prova, porque dificilmente vence a prova da fortuna, da riqueza, se o espírito não estiver muito bem preparado para ela. Porque às vezes a prova da fortuna desperta todas as, né, más paixões, o apego, os excessos, né? E a gente precisa orar até por esses que enfrentam essa prova difícil. O que mais aqui? A Cristina Caon deixando seu boa noite. A Rocha, que pena, vamos aumentar o tempo, está passando muito rápido. Para mim também, a hora que eu vejo já passou, viu? Que bom, fico feliz que está pelo menos agradável, né? Se passa rápido é porque tá bom, né? Pessoal aqui do Insta também, deixando boa noite, né? Obrigado, gente, eu que agradeço. Maria Helena Butião, a Celinha, domingo haverá palestra. Bem lembrado.
eu já estava até me esquecendo, domingo vai haver uma palestra no Calvário em comemoração do aniversário do centro aqui, né, Celinha? O Centro do Calvário ao Céu, olha, eu estava até me esquecendo, vai fazer uma palestra no domingo que ela é transmitida pelo Face, né? Vai ser até com um palestrante de Jaboticabal, se não me engano, acho que é Fernando Arrobas, né? Palestra musicada. Então fica o convite aí, domingo às 19h30, pelo Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Obrigado, Celinha, bom você ter lembrado, já ia me esquecer de dizer. A Maria Helena Butião deixando seu boa noite, né? Fátima, eu que agradeço, Iva Souza, né? Boa noite a todos, pessoal. Nossa gratidão a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos amigos que nos ajudam sempre nesse trabalho, aqui nesse estudo. Agradeço imensamente a cada um de vocês pela companhia, pela participação, todos que aqui estão, mesmo aqueles que não registram seus comentários, mas que sei que estão participando aqui conosco. O nosso boa noite, viu? Muita paz a todos. Fica então o convite da Celinha aí para o domingo no Calvário ao Céu, comemoração do aniversário da nossa Casa Espírita, né? Pessoal, muito obrigado a todos, viu? Muita paz. Nosso amigo Mauro que esteve aqui conosco também. Que prazer foi nosso, viu, Mauro? Sempre que você puder, retorne aqui estudar conosco, até nos ajudar. A Silvia dizendo também, né? Sempre uma alegria. A Rocha, boa noite a todos. A Adriana Jamonode. Marcos Umeda. Pessoal, fiquem na paz de Deus. Deus abençoe seus lares. Um abraço e até a próxima semana, se Deus permitir.